Boa noite mais uma vez. Eu acho que a nossa proposta de hoje é falar um pouco sobre o planejamento genético e as escolhas de touros para a estação de monta, né? E nada melhor de falar sobre escolha de touros e planejamento genético do que o Ney Conte da Zebu Fértil. Então, assim, Ney, antes da gente entrar nessa questão de planejamento estratégico, eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, a trajetória da IATF dentro do Brasil. Hoje o Brasil é o país que mais executa protocolos de IATF no mundo. Queria que você contasse a trajetória nos últimos 20 anos da IATF, só para ambientar todo mundo aí. Então, a IATF ela teve início, Márcio, com vários protocolos bastante arcaicos, sem estar com introdução de estrógeno, sem zerar a onda, com alguma coisa de, antigamente chamava de OV-Sync, que era basicamente prostaglandina, GnRH, não tinha também uso como regra de implantes, né, implantes vaginais, aí, à base de progesterona, enfim. Aí a IATF ela começou a ganhar corpo quando se entendeu todo o processo que acontece e a necessidade de sincronização das ondas foliculares, né? Inicialmente no mercado brasileiro, acho que muita gente aí não deve ter visto isso, não deve ter pego, a turma mais nova certamente não pegou. A gente passou por uma fase da buchinha, onde usava tipo uma espuma embebecida em progesterona, e essa espuma era introduzida na vagina, mas tinha problemas gravíssimos de dosagem, né? Não era constante essa dosagem do hormônio, a gente não conseguia ter uma padronização de dosagem, havia muito problema de vaginite, aderência, enfim, são uma série de problemas que isso foi solucionado com a introdução dos implantes vaginais, hoje aí cada vez mais modernos, enfim. Então, assim, a IATF ela começou a ganhar corpo no Brasil por volta de 2004, 2005. Em 2004, se eu não estou enganado, Márcio, foram realizados mais ou menos umas 150 mil IATFs, para você ter ideia. E já foi considerado um avanço enorme naquela época. Uhum. O custo da IATF antigamente ele era muito alto, proporcional ao custo da arroba do boi. Tá? Só para você ter uma noção, o primeiro protocolo de IATF que eu executei, ele custou R$ 28,00 em 2001. A arroba do boi naquela época ficava por volta de R$ 35,00. Nossa. Então você imagina, um protocolo, ele custou praticamente 80%, 75%, 80% do valor de uma arroba. É como se hoje, mais ou menos, um protocolo de IATF, só a parte hormonal, tá? Sim. Isso sem considerar sêmen, sem considerar outras variáveis de custo aí. É como se hoje o protocolo custasse por volta de R$ 130,00, para você ter ideia. Então, assim, o quanto ficou altamente competitiva, né? O custo-benefício ficou super interessante, né? E isso naturalmente fez com que mais pessoas usassem e os usuários usassem a maior quantidade possível de matrizes, né? Hoje a gente vê a coisa mais comum do mundo são as fazendas que já estão há algum tempo já com a IATF em seu processo reprodutivo, realizando resync, né, ressincronização com a maior naturalidade possível, né? E algumas propriedades, né, já praticamente trabalhando sem a presença de reprodutor, né, trabalhando sem touro, né? Sem touro. Então, isso é um avanço muito grande para a técnica, né? Hoje, mais ou menos, para você ter ideia, por volta de 85%, 86% das matrizes inseminadas são via IATF. Isso em 2004, acho que representava acredito que menos de 2,5%, 3%. Era muito pouco. O avanço foi... Tanto que o crescimento da inseminação, do uso de material genético, foi um tanto impulsionado pelo uso dos protocolos hormonais. Né? O uso do protocolo hormonal conseguiu se escalonar, né? Diminuir o valor do protocolo. E, assim, recentemente o Pietro Baruzelli divulgou alguns dados muito legais. Eu acho que você
você deve ter visto que a cada R$ 1 investido na IATF existe um retorno de R$ 4,50. Então é um grande Sim, retorno, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito até que isso são números estimados e geralmente eles são bastante comedidos, né? Sempre se toma Uhum. muito cuidado para não extrapolar, mas assim, a percepção que a gente tem é que isso é muito maior, na verdade. É que é difícil quantificar porque existem uma série de sistemas de uso que utiliza IATF, seja para produção de bezerro e venda desse bezerro na desmama, ou para ciclos, né, completos, ou Sim. até mesmo em programas de seleção, né, onde também entra outras variáveis aí. Enfim, Uhum. mas talvez depois da mineralização aí a tecnologia que mais impacta no retorno para os sistemas de cria, né, Márcio? Com certeza. E pegando um gancho nisso, né, a IATF é uma tecnologia que é um pacote tecnológico o produtor, né, o pecuarista, escolhe ou não utilizar dentro da fazenda. Aí fazer uma pergunta um pouco mais ampla para você, e aí você pode discorrer em cima dela, sobre a questão de planejamento genético. Quando esse planejamento genético ele tem que fazer, se necessariamente ele precisa de uma estação de monta, né? E quando fazer essa estação de monta e para quem não tem nada, assim, que não só usa touro, a vacada está lá na invernada com a torama, qual que seriam os primeiros passos para ele dar para falar, não, eu preciso começar a usar essa tecnologia de ATF? Quais seriam os primeiros passos aí? Então, Márcio, eu acho que antes até de pensar em qual touro, como vai ser feita uma estação de monta, não, acho que a propriedade rural, o gestor dessa empresa rural, né, porque cada vez mais se faz necessário encarar o negócio pecuário como um negócio de fato, né, como uma empresa, né, independente da escala, né? Muita Sim. gente acha que tecnologia, gestão só se aplica em grandes projetos, né? Pelo contrário, né? Proporcional ao tamanho da área, não tem escala, né? Toda escala é importante. Eu acho que a primeira coisa que o gestor ele tem que perguntar é o seguinte: aonde eu quero chegar, né? Primeira pergunta. Como eu quero chegar? Quando eu quero chegar? O que eu quero do meu negócio pecuário? Eu quero. A nossa região tem uma aptidão para cria, é uma região de forte aptidão para cria, com pouca competitividade na engorda, então necessariamente áreas talvez marginais, Pantanal, ou regiões de solos mais fracos, onde não dificulta a possibilidade de uma integração lavoura-pecuária, que necessariamente faz cria, né? Ele tem que Uhum. saber o seguinte: o que eu consigo colocar na minha propriedade hoje de matrizes? Qual a lotação média da minha fazenda? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para aumentar essa lotação? Porque assim, uma série de custos que existe hoje na pecuária de cria, ela naturalmente são custos fixos. Que tudo que você puder, né, esses custos esses, diluir, né, você com um número maior de matrizes, você vai aumentar a eficiência por matriz, naturalmente a eficiência por hectare, né? Então, assim, primeira coisa, o gestor tem que ter em mente qual que é, de fato, a aptidão da propriedade, né? Qual que é a aptidão do negócio dele, aonde ele está inserido, quais são as maiores oportunidades que ele pode explorar dentro daquele ambiente, dentro daquela macro região que ele está inserido. Né? Uma vez definido isso, qual a melhor forma para chegar nesse objetivo? Como que eu faço para chegar nesse objetivo? Muitas vezes ele vai ter que lançar mão de comprar fêmeas para reposição. Né? Muitas vezes, no início de um projeto, talvez até estabilizar rebanho, ele vai se ver obrigado a partir para a aquisição de bezerras, novilhas, enfim. Deixar talvez até a preocupação de um melhoramento genético mais intenso nessa primeira geração, deixar de lado e tentar escalonar
para otimizar a área de pastagem, ou muitas vezes ele vai caminhar até no sentido inverso, Márcio. Talvez ele vai ter que descartar muitas fêmeas velhas para aliviar a carga, porque talvez tenha superlotação. Então, assim, a primeira coisa, ele tem que enxergar o negócio dele. Ele tem que enxergar onde que ele está, para onde ele vai e o que ele precisa para fazer isso e qual a escala temporal disso, né? Então, assim, a gente está falando de forma genérica, até porque cada propriedade é um mundo totalmente único, né? Não dá para a gente... Não existe uma receita, né? Não existe uma receita de bolo que dê para extrapolar. Mas a primeira coisa que o pecuarista tem que ter de cria é bem definido qual que é o melhor modelo de produção para ele, dentro da cria. O que eu preciso fazer? Tá? Uma vez estabelecido isso, naturalmente ele vai buscar as melhores alternativas. Certamente ele tem que estar acompanhado de um bom profissional, né, Márcio? Porque hoje é fundamental você ter assessoria, ter o acompanhamento, ter um bom profissional aí acompanhando, né? Seja um zootecnista, um médico veterinário, ou até mesmo um agrônomo nessa parte de gestão, porque as coisas acontecem muito rápido, né, Márcio? Então, assim, a gente tem que estar bem planejado e a execução tem que estar sendo seguida à risca, né? Eu queria, só pegando um gancho no que você está falando, e uma vez eu conversei contigo e você foi bastante claro comigo que, às vezes, e essa questão da consultoria que você está falando, que é essencial que se haja dentro da propriedade rural, já que é um negócio, né? Às vezes o cara quer empregar a tecnologia, só que a fazenda dele não está preparada para receber. Às vezes está faltando muitos passos antes de se utilizar tal tecnologia, né? Então, aí se faz bastante fundamental, bastante importante a presença de um técnico capaz, né? Que muitas vezes ele vai falar mais não do que sim para o produtor, né? Vai enxergar. Porque é natural, Márcio, do ser humano enxergar algo que o vizinho, ou que um parente, ou que ele viu no Globo Rural, ou leu na DBO, leu uma notícia no Compre Rural, que ele viu qualquer artigo a respeito de determinado assunto, ele lê ali, tira 5 minutos para dar atenção naquilo ali, constrói um conceito daquilo ali, aceita aquela ideia e ele acha que ele está pronto, muitas vezes, para executar aquilo. E é um negócio totalmente desnecessário para o modelo dele, né? Então, assim, tecnologia não significa, para começar, coisas complexas, né, Márcio? Existe tecnologia até de coleta de dados, que a maior parte dos pecuaristas ainda sofre nessa parte, porque tem um nível de controle de informação muito baixo. Quem dirá de tabulação desses dados, né, para transformar isso em informação, né, para transformar isso em tomada de decisão. Então, assim, é fundamental a presença de um bom profissional, estar cercado de bons profissionais, visitar casos de sucesso, né, e aí sim ele saber para onde ele deve ir e junto com esse profissional tá orientando e trocando ideias para tomar as melhores decisões, né? Ou pelo menos as que possibilitem o menor risco de erro, né? Porque planejar não necessariamente vai acontecer o que você desejou e até escreveu aquilo ali, né? Agora imagina se não fizer isso, né? O quanto arriscado passa a ser. E assim, partindo um pouco para frente, né? Vamos imaginar que ele esteja fazendo esse planejamento junto a um técnico, uma pessoa que possa contribuir ali, dar algumas opiniões. No quesito matrizes, né? Vamos partir do pressuposto que ele tem uma fazenda de cria e ele vai fazer a estação de monta. Essas matrizes que nunca receberam um protocolo, você como técnico, quais os aspectos que você descartaria nessas fêmeas? Que tipo de preparação que você faria para essas fêmeas, para elas entrarem na estação de monta, por exemplo? Então, Márcio, a primeira coisa é definir, assim, como eu disse no início, qual que é a minha capacidade hoje de lotação? O que eu tenho de comida
suficiente para atender a demanda dessas matrizes ao longo de vários meses do ano, né? A gente sabe que nas águas aí tem uma sobra de massa, o capim cresce muito mais na média do que a necessidade do rebanho, e geralmente na seca existe uma carência dessa comida, né? E uma vez definindo a lotação, qual que é a capacidade da fazenda, vocês fazer um diagnóstico de gestação, muita gente ainda não faz, é muito interessante você fazer um diagnóstico, verificar quais fêmeas estão gestantes, passar um ultrassom nessa vacada, até estabelecer, Márcio, é legal que um bom profissional ele vai conseguir estabelecer tempo de gestação, qual grupo de vacas que vai parir mais no início da estação de parição, quais que vão parir no final, e até isso já permite um ajuste de manejo. Aquelas fêmeas que vão parir mais para o final do período de parição, elas naturalmente vão acabar pegando um período das águas ainda com zero na barriga. E aí elas podem, às vezes, ficar em pastagens mais de qualidade um pouquinho abaixo ou até mais distantes dos centros de manejo, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é fazer um diagnóstico da atual situação que o rebanho passa, né? Quantas fêmeas estão prenhes, qual a idade média gestacional dessas prenhez, né? Como que essas matrizes estão, qual que vai ser minha demanda para a próxima estação, se eu posso descartar algumas matrizes, ou até, muitas vezes, até entrar em matrizes prenhes, né, Márcio? Matrizes velhas que já estão tendo dificuldade de conseguir manter score corporal, desmamar bons bezerros. Então, assim, a coisa já começa do arroz com feijão, né? Fazer um diagnóstico desse gado, identificar esse gado é fundamental, que a gente não consegue identificar, a gente não consegue gerenciar, né, Márcio? Então, assim, é muito importante as matrizes serem numeradas, seja por um brinco, até mesmo uma marca-fogo, né? Talvez não no primeiro ano, mas no segundo momento, certamente isso é muito importante até para a tomada de decisão correta. E aí, em cima disso, vocês tendo definido como que vai se dar a sua aparição e necessariamente como que vai ser o seu modelo de estação em cima do estado que vai estar sua vacada, você vai conseguir determinar que tipo de genética que você vai usar, que tipo de genética você vai precisar usar, né, Márcio? Muitas vezes não existe uma necessidade de reposição porque a fazenda está superlotada, você tem que diminuir matriz, não tem por que você investir, por exemplo, num primeiro momento, em fêmeas de reposição. Você pode lançar a mão de um cruzamento industrial já em escala maior no início, ou talvez o inverso, talvez o rebanho esteja numa idade média muito alta, que é muito comum. Algumas fazendas, Márcio, se especializam em cria e eles acabam vendendo as fêmeas jovens. E eles vão ficando com as vacas velhas porque elas facilmente, vamos dizer, comparado a uma fêmea jovem, facilmente ela entra em reprodução. O intervalo entre partos de fêmeas já maduras é bem menor do que de fêmeas jovens, de viníparas, né? Então, é comum algumas fazendas, todos os anos, vender suas novilhas, vai vendendo suas novilhas e a vacada vai envelhecendo, né? Então, assim, muitas vezes você tem que incorporar a genética nova, reduzir a idade média dessa vacada. Então, assim, é a presença desse técnico que vai determinar qual que é a intensidade disso, como que vai se dar esse processo e qual o investimento necessário, né, Márcio? E muitas vezes, esse produtor ele tem esse caixa nesse próprio rebanho. Ele já pode fazer desse próprio rebanho que não está em sintonia com o máximo da eficiência, ele pode aproveitar de animais, que a liquidez na pecuária é muito grande, né? E aproveitar, fazer um caixa e, naturalmente, investir nesse mesmo rebanho, sem afetar praticamente nada a receita da fazenda.
Beleza. Só aproveitar para dar um recadinho para o pessoal aqui que gostaria que quer fazer pergunta, né? Pode mandar as perguntas aí que a gente vai responder. Pegando um gancho da pergunta aqui do Adilson, né, Wala, sobre novilhas. Aí você estava falando, né, dependendo da idade média dessas matrizes que o cara tem dentro da fazenda, que o pecuarista tem na fazenda, você precisa comprar, né, fazer uma reposição de novilhas para, às vezes, mesmo que você tenha matrizes que sejam extremamente férteis, você precisa repor novilhas. Qual é a melhor hora de compra, né, para depois emprenhar elas e quais seriam os aspectos fenótipos ali que você avaliaria para boas matrizes em novilhas? Sim. Ô, Márcio, tudo é uma questão assim de qual que é o grau de aceleração que o pecuarista está querendo, né, incorporar nesse processo. Assim, o mais comum, Márcio, o ideal que eu acho para facilitar a vida seria comprar novilhas de sobreano, né? Preferência aí novilhas já bem estruturadas, evitar um pouco talvez fêmeas de desmama, até porque vão levar um bom tempo para entrar em reprodução, né? Você fazer aquisição de novilhas de sobreano. E assim, é difícil você falar em como selecionar, porque geralmente esse mercado hoje está tão escasso, Márcio, está tão difícil comprar animais de reposição, tanto que a gente vê aí os valores de ágio nos animais de recria estão atingindo novamente níveis máximos históricos, né? Em Uhum. relação à roupa do boi gordo, percentualmente falando. Então, assim, está cada vez mais difícil fazer compra nesse momento, nessa fase que nós estamos, de você querer colocar alguma imposição, alguma exigência de seleção. Dificilmente o cara fala assim, você não quer levar tudo, o outro ali quer. Ele vai vender para o outro. Então, sendo bem realista, o ideal é assim, eu preciso de 100 novilhas, tá? Eu preciso de ter 100 novilhas prenhes no final dessa estação de monta, não sei o que eu vou comprar. Se você puder, tiver espaço, tiver comida, compre umas 140 novilhas, 150 novilhas, né? Tente fazer esse trabalho dentro da sua propriedade, você vai fazer com mais calma, com um custo mais baixo, e você abre mão no final dessa estação de monta dessas outras novilhas que você comprou, você recria elas e mata elas mais, né, mais pesadas, enfim, você ganha nessa recria. Porque assim é muito difícil hoje, Márcio, que eu vejo muito difícil. Eu preciso de 100 novilhas, preciso de 100 novilhas boas, achar esse gado e alguém que permita tirar alguma coisa, apartar, que dê algum descarte. Hoje tá muito difícil. Para ser bem realista, seria o sonho, mas na prática não é bem assim, sabe? Então o ideal é o quê? Compre um pouco a mais do que você realmente precisa, faça essa peneira dentro da sua fazenda, prepare aquelas que não servem para engorda e mata e ganha na recria daquela percentagem que não te interessa. E pelo menos você tem um poder de seleção um pouquinho maior e incorpora fêmeas boas, né? Agora a questão da pergunta aí, Márcio, qual a estação para as novilhas? Vai muito de... Essas novilhas são o quê? São de compra? Essas novilhas são recria da própria fazenda? Essas novilhas têm estrutura para fazer uma estação invertida? Pensando em média de Brasil, as novilhas elas vão incorporar, né, em reprodução por volta de 2 anos de idade. Tá? Dificilmente se introduz fêmeas mais jovens. Existem muitos projetos que estão trabalhando com novilhas de 13, 14 meses, alguns até um pouquinho menos, né? No caso de Nelore, né? Fêmeas mestiças, o pessoal trabalhando com um pouco mais de precocidade. Mas, assim, pensando na média, pensando na O grande padrão, né? realidade, no padrão, na grande realidade do Brasil Central, a novilha ela entra a partir de 24, 25 meses e a época ideal que eu considero é quando ela entrar na estação de monta, para quando ela for parir no ano seguinte, ela estar parindo no final da seca. Tá? O momento ideal para eu decidir hoje é o que vai acontecer daqui a um ano. Porque, assim, muitas vezes ela está pronta para a gente entorar agora em junho, julho. Só que ela vai parir quando? Ela vai parir em abril, maio, na boca da seca.
É um momento péssimo para ela. Será que eu vou ter condições Péssimo. de dar a nutrição adequada para essa fêmea? Ela vai acabar entrando em reprodução somente depois que eu desmamar o bezerro dela, porque é uma primípara. Ela está produzindo, tudo é novo para ela, ela está produzindo leite, tá? Tem a presença do bezerro, que para ela é um fator estressante no início, e ela tem energia de mantença e necessariamente ela ainda está crescendo. Será que ela vai ter comida para tudo isso? Provavelmente não. Talvez ela até tenha massa, tenha capim, mas ela não vai ter qualidade nutricional desse alimento suficiente para atender a necessidade dela. E Então, assim, esse... a época, na minha leitura, para concluir essa pergunta, eu vou entorar ela, vou pôr ela em estação de monta, vou inseminar ela, para quando ela for parir, ser o final da seca na minha propriedade. O final da seca na minha propriedade é em agosto, tudo bem, então vamos trabalhar ela em outubro, nunca antes. O final da seca na minha fazenda é em novembro, vamos trabalhar ela em janeiro, fevereiro. Porque se eu fizer isso, eu vou certamente prejudicar ela no futuro, ter um bezerro leve. E aquilo que eu acho que eu antecipei, eu estou perdendo lá na frente, é pior. E todos esses aspectos que você está falando, né, Ney? Você disse se eu estou errado ou não. Mas todos esses aspectos que você está falando para garantir esse stayability, né? Que é um item do sumário, que é essa questão, porque às vezes você não dá as condições necessárias e essa fêmea fica pouco dentro da fazenda. E às vezes é por esses problemas causados na primeira emprenha dela. Né? Na verdade, a maior variável de taxa de fêmeas vazias, principalmente primeiro e segundo parto, é ambiental, não é genético. As questões genéticas, talvez o primeiro filtro foi quando ela emprenhou enquanto novilha, né? Essa fase já passou, ela tem capacidade fisiológica, estrutural, anatômica de reproduzir, senão ela não teria emprenhado. Como é que ela só pode parir se ela tiver passado por todos os processos anteriores, né? Isso é natural. Então, assim, a maior variável que interfere não é genética. Nessa fase não é genética, Márcio, é ambiental. Então, assim, vamos cuidar do ambiente para ter uma produção de quilos de carne equilibrada. Não adianta eu antecipar a produção dessa fêmea e depois vai ser um bezerro mais leve, muitas vezes, porque sofreu na seca, né, judiou da fêmea, bagunçou meu manejo e no final não me incorporou nada. Eu trouxe muito mais problemas do que soluções, do que vantagens. Né? Então, assim, para mim, a melhor época de emprenhar novilha é quando ela for parir no ano que vem, ela vai parir no final da seca, comecinho das águas. Certamente ela vai entrar em reprodução já nas águas efetivamente. Perfeito. A não ser que eu tenha um pivô central, tenha silagem, tenha uma área de integração lavoura-pecuária, aí cada realidade é única, cada fazenda permite uma flexibilização, não existe uma receita. Mas a grande realidade, que não tem absolutamente nada, é braquiária e sal mineral, né? Muitas vezes faltando bastante dos dois, né? Dois itens bastante escassos. Então, assim, Brasil Central, outubro, novembro, nunca antes. Perfeito. Pegando um gancho da pergunta da Ju Moreira, ela estava falando sobre matriz, sobre idade de matriz e quantidade de crias. Você, como técnico aí no Brasil Central, as experiências vividas suas em inúmeras fazendas, né, milhares de matrizes, como é que você enxerga uma média assim? As fêmeas, elas são descartadas com que idade mais ou menos? Ela deu quantos bezerros? Porque quando você diz... porque eu sei que já existem criadores que começam a descartar a fêmea quando ela começa a desmamar bezerro leve. Esse critério é preponderante? Que tipo de critérios o criador, né, o pecuarista, tem descartado as fêmeas hoje em dia? O Márcio, a BCZ, ela fez um levantamento de dados e me parece que são mais de 2 milhões de informações, se eu não estou enganado, é um número muito alto. Até o doutor Alberto Frias, que participou disso, onde ele mostra que o pico de produção de leite da matriz, ela se dá por volta
quarto ao sexto parto, pico de produção, tá? Um quarto parto, praticamente, ela já atingiu o pico, algumas mantém estável, aí a partir do sexto parto, com certeza ela já começa a entrar em queda de produção de leite, na média. Claro que isso tem matrizes e matrizes. Mas, assim, eu acredito que a idade média para segurar uma vaca Nelore aí, Brasil Central, seria até os 13 anos, 12, 13 anos, não passar disso. Tá? Mas existem fazendas que estão num processo de intensificação tão grande, que estão fazendo super precoce, já não tem mais recria, a taxa de desfrute é tão alta que ele consegue tirar uma fêmea quarta, quinta cria, já tirar do processo. Quando ela atinge o auge, na verdade já tem uma geração, já tem netas dessas fêmeas, né, entrando em reprodução, certamente numa qualidade média muito acima dessas matrizes. Então, assim, qual que é a idade? Depende da velocidade que cada um está impondo no seu processo, mas na média até 12 anos, matrizes Nelore, elas estão indo muito bem. A partir disso aí, o que acontece? Elas começam a produzir menos leite e elas acabam tendo uma diferença de peso de desmama dos seus produtos, né? Outra coisa que existe, vacas mais velhas começam a ter perda de dente, gasto dentário, faz com que dificulte a obtenção de capim, de fibra, de matéria seca, e isso faz com que essa fêmea tenha dificuldade de mantença, né? Então, num sistema bem montado, de kart, né, incondicional, deu vazia, sai, o próprio sistema acaba filtrando essas matrizes também, sabe? Perfeito. Se você criar alguns filtros, como não apresentou gestação ao final da estação, sai fora. 5% das matrizes que desmamar abaixo, os 5% mais leves que desmamar, né, com algum ajuste ali de 205 dias, coisa simples, sem muita firula, você tirar essa fêmea também, naturalmente você vai selecionar matrizes melhores, que têm condições melhores de mantença, enfim, de permanecer no rebanho. Então, a idade é algo muito relativo. As fazendas não trabalham muito em cima de idade, trabalham em cima até de eficiência mesmo. Quem tem um processo, trabalha em cima de eficiência, não olha muito idade. Quem tem um processo sério, um processo rígido de seleção. Tem duas perguntas aí, ó. O Veloso fez uma pergunta e o André Dalmaso também fez uma pergunta aí. Isso, vamos responder a do André, né? Sobre ele está dizendo aqui que vaca pesada tem que abrir espaço para novilhas. Você concorda, Ney? Sem dúvida. Então, mas isso aí, essa realidade, na verdade, ela acaba sendo percebida e tomada essa decisão fazendas que têm um processo de gestão bastante intenso comparado à média, bastante avançado comparado à média. Porque assim, como é que eu vou saber se essa vaca não está sendo mais interessante economicamente, porque ela é gorda, ela é grande, ela pesando entre 480 e 500 quilos, ela está me dando o mesmo bezerro que uma fêmea de 390 quilos, por exemplo. Praticamente o mesmo bezerro, ou pouco, a quantidade de quilos a mais que ela está me entregando tão pouco que não justifica esses 150 quilos a mais de matriz comendo, porque o consumo de matéria é proporcional ao peso do animal, né? É natural que uma fêmea de 500 quilos consuma muito mais alimento do que uma fêmea de 380, 390 quilos, né? Só que só consegue fazer isso que o André Dalmaso comentou quem mede. Só consegue fazer isso quem controla. E isso passa necessariamente por tudo aquilo que a gente falou no início, um negócio chamado gestão. Se o cara não tiver isso, ele não consegue perceber. Ele muitas vezes ele cai numa ilusão, né, numa falsa verdade de olhar o rebanho e achar que aquelas fêmeas grandes, maiores, gordas, que são o perfil de rebanho que ele tinha que atingir. E muitas vezes aquela fêmea jovem está sendo tão produtiva quanto, consumindo muito menos alimento, né, Márcio? Então, assim, essa característica,
essa informação ele só consegue ter se ele tiver gestão, tiver controle de dados, pesar desmama. É extremamente comum, fazenda que tem balança, que utiliza ela só para conferir o peso do boi, se o frigorífico vai roubar ou não. O cara nunca fez um peso da desmama, sabe? Nunca fez um acompanhamento de pesagem da desmama, ou quanto esse animal ganhou na recria, no pós-desmama, se ele está perdendo ou não, se aquele proteinado que ele está incorporando está sendo interessante, que certamente é, mas o quanto está sendo interessante, né? Até talvez para ele extrapolar isso para um número maior de animais, né? Porque, assim, todas as ferramentas estão aí, né, Márcio? Hoje você vê, a gente está aqui, você aí em Ribeirão Preto, eu aqui em Campo Grande, toda essa situação de isolamento, distanciamento, está aumentando a necessidade das reinvenções da gente se comunicar, se expressar, entrar em contato com o público. Então, isso está aberto a todo mundo. Hoje, quem que não tem um smartphone? Praticamente, acredito que 95% da população ativa tem um smartphone na mão, né? Então, tem que ir atrás, né? Tem que ler, tem que estudar, tem que acompanhar e encarar o negócio pecuário como um negócio de fato, né? Não como uma poupança ou você um oportunista dessa situação, aproveitei que a arroba subiu, isso é ilusão, né? Muitas vezes o produtor está preocupado com uma coisa que ele não controla, né? E com as que ele controla, ele não se preocupa. Nessa escolha, essa questão de resink, repasse de touros, isso que tipo de escolha ele deve fazer, que tipo de análise financeira ele deve fazer quando ele vai escolher quantas vezes ele vai repassar essa IATF nas fêmeas dele? Márcio, eu acho que quem vai determinar qual que é a intensidade do uso da IATF é a estrutura física atual desse produtor, tá? Porque a estrutura humana, gente, as empresas que prestam esse serviço, elas facilmente levariam 2 pessoas a mais, ele pode contratar um diarista, pode... Então, assim, a variável fator humano, ela se ajusta mais facilmente, tá? A estrutura física, né? Que eu acho que é talvez um maior limitante no início. Mas vamos considerar que esse produtor já seja um bom produtor, só que ainda não faz uso da IATF, tá? Ele tem uma condição de estrutura física, tem condições de fazer isso facilmente, talvez até numa escala bastante grande ou até na totalidade do seu rebanho. Eu acho assim que vai muito, o que ele tem que fazer? Eu acho que vai muito da capacidade e do desprendimento desse produtor. Eu, tecnicamente falando, e enquanto produtor também, eu posso afirmar que se ele tiver condições de estrutura física, ele tem dinheiro para fazer, porque ele pode descartar touros que já não estão servindo, ele pode descartar algumas vacas que não estão servindo e fazer caixa para adquirir esse sêmen, adquirir o protocolo, né? E naturalmente contratar essas empresas que estão aí no mercado, né? Profissionais extremamente competentes. Que estão, né, totalmente empenhados e comprometidos para entregar os melhores resultados, né? Nós temos aí excepcionais colegas aí que estão fazendo serviço aí primoroso. Então, assim, eu acho que muito da personalidade do produtor. Tá? Eu acho que assim, eu tenho 1000 vacas. Qual a quantidade que eu vou fazer? Eu acho que assim, você pode fazer o máximo possível. O que você tem que pegar é gente competente, né? Produtos de qualidade, né? Saber escolher bons produtos, né? Essa assessoria vai poder te auxiliar nisso, de certa forma, compartilha a responsabilidade, né? E você fazer, conforme esse diagnóstico inicial, tentar fazer o máximo possível de matrizes. O primeiro ano, talvez você fazer só uma IATF. Você abre mão de metade dos seus touros, você teria que comprar touro naquele ano, já não compra mais. Faz um andrológico na tornada, tira aqueles touros mais velhos, tira os touros que o próprio peão relata. Ei, doutor,
esse boi zulego aqui, o boi não cobre vaca, ele fica alongado. Aquele boi ali, aquele do chifre quebrado, também não cobre. Então, assim, o próprio pessoal da fazenda, se você, né, tiver realmente empenhado em ajudar e souber conversar, souber levantar, né, o briefing inicial é fundamental, você coletar dados, coletar informações e mostrar para o produtor que se ele abrir mão daquela parcela do rebanho que é muito pequena, ele pode fazer caixa e financiar um aumento de eficiência, né? Então, assim, o primeiro ano, se ele tiver estrutura física e psicológica para aceitar essa tecnologia, né, eu acho que o ideal é fazer em 100% das matrizes ou próximo disso, mas fazer uma só, faz uma IATF no início, né? Aí, num segundo ano, como ele já está com uma quantidade menor de touros, vai ter que descartar mais um pouquinho de touro, ele faz novamente uma IATF geral e depois rescinque, talvez, nos lotes de primípara, que demandam uma necessidade de acompanhamento reprodutivo maior para ter taxas de prenhez maior também. Então, assim, é muito relativo, Márcio. O que eu acho é o seguinte, que hoje é indispensável utilizar a IATF como uma ferramenta de melhoramento genético, uma ferramenta de produção de carne, né? Perfeito. É uma tecnologia extremamente eficiente, extremamente barata, né? Então, que nem o Veloso perguntou aí, uma IATF, Resync, Trisync, eu acho que, na verdade, vai depender quanto tempo a fazenda está inserida, qual que é a escala dessa propriedade, o quão próximo está a equipe técnica da gerência do negócio, da gestão, seja de um gerente ou seja de um proprietário direto, que atua diretamente na gestão. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é usar o máximo possível, entendeu? O ideal era não ter touro na fazenda. Ah, mas aí os produtores de touro? Pô, nós estamos falando hoje em 16% das matrizes só são inseminadas. Falta touro. Está faltando touro. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. Exato. Né? Agora, pô, se você puder introduzir o máximo possível. Eu preciso de menos touros. Ótimo. Compre bons touros. Esses poucos touros que você precisa, compre bons touros. Né? Mas faça o máximo possível. Né? Então, assim, não existe uma resposta. A resposta que eu acho é o seguinte: use a tecnologia, né? Use e abuse, né? Porque é muito barato. Hoje a IATF, se a gente pensar que uma vaca inseminada fica por volta de 60, 75 reais, né? Uma prenhez vai ficar na ordem de 120, 110, dependendo da eficiência, 130 reais, entre 100 e 130, e que isso representa mais ou menos de quilos de bezerro, em torno de um pouco mais de 15, 17 quilos de bezerro, a IATF ela coloca muito mais do que isso em quilos de carne, né? Só pela antecipação de parição que a vacada vai ter. Você passa até a reprodução da vacada, que era um mistério antigamente, muita gente só ia saber depois que a vacada desmamava. Você passa a ter isso na sua mão, né, Márcio? Então, assim, com certeza. É uma técnica fantástica que produzida e ela veio, né? Ela veio para ficar e crescer, enfim, ela tem que seguir. É isso aí. Ótimo. Pegar uma pergunta bem legal aqui, que eu acredito que deve ser uma dúvida de muitos pecuaristas por aí, né? A partir do momento que, normalmente, quem usa IATF, né? Se você pega os dados da Asbia, você vê que tem a maioria do sêmen é de Angus e de taurinos, né? De animais europeus. O pecuarista hoje, que vai usar IATF, ele faz Nelore ou faz cruzamento, né? E você, como vendedor de genética, você acha que esse cruzamento vai crescer mais ainda no país? Então, Márcio, a gente tem que pensar assim, qual que é a minha aptidão? Né? Eu sou nelorista, eu sou sócio da BCZ, sou apaixonado pela raça Nelore. Existe muito esse negócio dicotômico de Nelore contra cruzamento. Não é contra nada. Só existe o F1 de alta qualidade porque existe uma matriz excepcional.
Né? Excepcional. Agora, o que é fundamental, excepcional do ponto de vista de comer um alimento de baixíssima qualidade, transformar isso em carne e leite, né? E todos os anos está jogando um dedo no chão. Pô, essa Exato. fêmea, a Índia está certa, isso aí é uma deusa que está aqui na Terra, na verdade. O Brasil se moldou, o desenho do mapa brasileiro foi graças ao boi, né? A vaca, né? Então, assim, senão nossa fronteira seria reta, né? Norte e sul. Tratado de Tordesilhas, né? O boi empurrou essa linha pro oeste, né? Pro oeste. Então, assim, eu acho que o cara, acima de tudo, ele tem que produzir carne. E carne boa, entendeu? Agora, qual o grau que ele vai incorporar de cada raça é o modelo do negócio dele que vai determinar. Assim, entendeu? Muitas vezes a pessoa quer fazer Angus, mas ela precisa melhorar um pouquinho a vacada, né? Pensando em médio e longo prazo, mas no curto prazo, talvez ele não tenha essa percepção. Aí vai do acompanhamento mostrar para ele, olha, Perfeito. nossa vacada está ficando velha, a gente vai precisar de reposição. Às vezes ele até se contenta com uma reposição baseada em compra, por exemplo. Né? Ou, não, vamos fazer a reposição na fazenda. Ótimo, pegue suas melhores matrizes, aquelas que vêm parir mais cedo, né? E usa a genética, mas usa Nelore de qualidade, né? Nelore que está aí provado, Nelore, animal já com avaliação genômica, animais jovens, né? O pessoal tem muita mania de estar usando touro velho, né? Pô, o animal é bom, com certeza é bom, mas ele já passou, já foi a fase dele, ele já deixou a contribuição dele para a pecuária, né? Perfeito. É como se a gente continuasse acreditando que o Pelé fosse o melhor do mundo o resto da vida. Isso não é verdade, né, Márcio? Não. Cada momento tem uma realidade diferente e se existe um melhoramento é porque o novo é melhor que o velho. Senão não teria lógica, não existiria nada de melhoramento. O pessoal fica, né? Eu adoro touro jovem, por mim, eu só usaria touros de 2 anos, né? É muito comum, mas o pessoal fala assim, você tem foto da produção, né? Dá vontade de falar assim, muitas vezes, né? Mas para que você quer ver foto, né? Pô, você acredita nisso aí, cara? Porra, então nem faça, né? Nós usamos um touro de 20 anos. É bom também, tem ótimos touros. Né? A gente ainda trabalha com alguns touros pontualmente, mas assim, cruzamento, Nelore, eu acho que tem que ter os dois de qualidade, sim, entendeu? Acho que você pega as suas melhores matrizes e multiplica essas matrizes, faça a sua reposição, é uma conta simples. Repõe as suas novilhas das melhores fêmeas. Né? Muitas vezes os programas de melhoramento te permitem isso, ou até mesmo um sistema simples na fazenda, de acompanhamento, já te propicia isso. Aquelas matrizes que não são tão boas, faça cruzamento, produza uma carne, né, boa, em alta escala, um pretinho que você vai vender, o quilo desse pretinho vale R$1 na largada mais do que qualquer Nelore. Com certeza. É uma realidade, né, Márcio? Acho que quem tem que estar preso à raça é o selecionador, né? O produtor de carne é produtor de carne, ponto. Perfeito. Não tem que ficar tendo paixão por raça, não. Até porque você pega a Austrália, por exemplo, eu estive na Austrália em 2018. Rapaz, é raríssimo você ver uma fazenda com um grau de racial estabelecido. Não existe isso. Lá é Não se cruzamento preocupa com raça, né? Não o se cara é preocupa. produtor de carne, cara. Esse negócio de raça, isso é ilusão, isso vai acabar um dia. Você vê frango, ninguém fala mais em raça. Suíno, ninguém mais fala em raça. O bovino está preso a isso ainda, né? Pelo amor de Deus, já foi, né? Já passamos dessa fase, pelo amor de Deus. Pegando um gancho nisso, só para a gente finalizar a live, então, tirando o aspecto raça, indiferente se é cruzamento, se é Nelore, né? Na hora do produtor, do pecuarista, que vai escolher a genética, ele vai comprar a genética, né? Eu queria que você fizesse uma diferença, aí a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu queria que você elucidasse para a gente. Para o cara que só faz cria e vende essa bezerrada na desmama, e para quem faz o ciclo completo, quais são as diferenças na hora de escolher os touros, né? De escolher a genética que ele vai usar nas matrizes dele? Tá. Márcio, assim, quem faz o ciclo completo, ele necessariamente tem que preocupar com a carcaça que vai estar pendurada. Tá? Porque ele só vai ver a receita de tudo que ele fez
quando essa carcaça estiver pendurada. O cara que vende o bezerro, ele vai se preocupar na hora que ele está entregando o bezerro para um invernista ou para o comprador. Tá? Tem muita gente que fala que quem mexe só com cria tem que preocupar com o recriador engordador. Tá? Isso, eu sempre ouvi isso. Isso é bonito na teoria, na prática não funciona assim. Porque o cara tudo é uma briga de forças. Né? Tudo é um conflito de forças. Quem está comprando quer comprar barato e quem está vendendo quer vender caro. Caro. Exatamente. Como é que o cara vende caro? Ele vende caro de duas formas. Ou um animal que pesa muito, ou um animal que vale muito. Né? Então, se ele puder associar um quilo alto, de valor agregado alto, com muitos quilos, obviamente ele vai vender um bezerro caro. Tá? Ele não tem que preocupar muito, Márcio, com um invernista. Essa é a minha opinião. Tá? Claro. Acredito que tem uma série de pessoas que discordam, mas não tem problema. Cada um tem o seu raciocínio. Eu acho que ele tem que preocupar com o negócio dele. Se ele vai entregar tudo, macho e fêmea, ele tem que entregar peso, o máximo possível. E, naturalmente, tem touros que atendem isso com maestria, só que pecam um pouquinho, por exemplo, no quesito acabamento, lá na engorda final. Hoje, os sistemas de produção eles estão caminhando para terminação em alta escala em confinamento. Tá? Quando você introduz e imputa comida, né, numa escala maior ou menor, você consegue ajustar isso mais facilmente do que se for terminar a pasto. Então, assim, quem vai inseminar pensando em matar esse animal lá na frente, ele tem que preocupar, eu acredito, bastante com duas coisas. Né? O máximo possível de produtos, óbvio, isso serve para os dois lados, e um animal altamente eficiente na recria e engorda. Ele pode até abrir mão de um peso a desmama alto, ele não precisa de peso a desmama alto, ele tem que ter um alto ganho pós-desmama. Tá? Ele tem que ter um alto ganho pós-desmama. Se ele vai pensar em genética de Nelore, ele já tem que preocupar com mais uma variável, que é a fêmea. Porque essa fêmea vai ser matriz um dia. Com certeza. Então, assim, não adianta olhar só características de carcaça e esquecer lá questões maternais, stayability, total materno, você entendeu? Então, assim, tem muitas coisas para serem pensadas, para serem olhadas, né? E o legal de tudo isso é que a gente tem muita coisa boa no mercado. Tem que saber escolher. Tem que sair um pouquinho dessa onda de comprei sêmen na promoção, tal empresa fez uma promoção, entendeu? Isso, na verdade, uma necessidade que as empresas passam por uma questão de fluxo de caixa natural. Natural. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa ter receita ao longo do ano para estar custeando os seus colaboradores, seus custos fixos, impostos, enfim, investimento em novos produtos. Então, assim, as empresas naturalmente se veem obrigadas a vender. Isso é parte natural do processo. Só que a decisão do produtor ela não pode ser única e exclusiva no preço. Perfeito. Ele tem que olhar também o pacote genético que ele está comprando. Né? Isso é muito importante. Né? E hoje todas as empresas têm bons produtos, algumas numa escala maior ou menor, mas enfim, tem que estar cuidando isso aí, junto com tudo isso aí, cuidar prenhez, porque não adianta ter toda a qualidade genética se a gente tiver uma quantidade pequena de animais nascendo. Então, Ótimo. assim, não é uma coisa tão complexa, mas está longe de ser simples. Né? Eu acho que a participação de um bom profissional é fundamental. Para a gente estudar, ir atrás, é isso. Para a gente finalizar, queria pegar aqui a pergunta do Ricardo Abreu, que é gerente de fomento do PMGZ, amigo seu. Meu amigo baiano. É assim, ele falou sobre... Só trabalhei 21 anos com ele. Nossa Senhora. Então, você não é novinho, né? Então, eu já vou aproveitar e vou fazer outra pergunta. Ele perguntou qual que é a expectativa de crescimento do IATF. Mas aí eu complemento a pergunta
perguntando para você assim, olhando do início da IATF para o estágio que nós estamos, você pensa que existe muitos gargalos muitas torneiras para se fechar, ou hoje nós temos um modelo de IATF para se tornar exponencial e aumentar os milhões de matrizes aí inseminadas com IATF? Márcio, eu acho assim que o potencial de crescimento é muito grande. Esse ano estava se estimando, baseado em crescimentos anteriores, na ordem de 20% de crescimento. Acredito que esses problemas que nós estamos passando, o mundo está passando, vai afetar em alguma escala, não tanto quanto outros setores, aí talvez suinocultura, avicultura, outros. Eu acredito que a pecuária vai ser a atividade que menos vai ser impactada nesse momento, talvez no futuro, ou talvez se isso se prolongar por um período muito grande, né? Mas assim, a pecuária, por ser um ciclo, por ser uma atividade de intervalo entre gerações grande, de ciclo longo, você vê, um bezerro fica na barriga de uma vaca 290 dias. Muito então, tempo. Assim, você tem, se você inseminar ela hoje, você tem 290 dias para se preocupar ou para fazer festa pensando na aparição dessa vaca. Quem dirá no abate desse produto? Então, assim, é uma atividade necessariamente longa. E isso faz com que ela absorva algum grau de ineficiência ou absorva algum grau de fatores alheios a ela. Tá? Então, você vê, nos Estados Unidos, fechando plantas frigoríficas de suíno, os caras já estão abatendo, né? Estão sacrificando matrizes. Porque o cara não tem como manter essa matriz produzindo, vai produzir para entregar para quem? Daqui a pouco não tem nem espaço físico, né? E o ciclo é muito rápido, né? Você vê um suíno e se mata com 160 dias, né? Talvez até menos, talvez eu até esteja desatualizado. Mas, enfim, eu acredito bastante no crescimento da IATF, acredito bastante no crescimento do investimento da pecuária em genética, seja via touro ou via inseminação. Eu acho que cada vez mais o produtor de carne está vendo que a variável genética é tão importante quanto comida, né? Que a gente fica muito preso àquela máxima antiga que a raça entra pela boca, a gente sabe que não é bem assim. Claro que não adianta ter raça e não ter comida, né? Claro. Tem que ter os dois. Né? E os dois associados é um céu de brigadeiro com gestão, né? Então, assim, acredito em crescimento franco da IATF, mesmo nesse momento delicado. As nossas vendas, né, todo o planejamento que a gente realizou o ano passado para esse ano, planejamento comercial, está absolutamente dentro dos níveis que a gente estipulou. As metas estão sendo batidas. Acredito que o mercado como um todo esteja dessa forma. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta, é uma técnica extremamente barata, Eu até costumo brincar, se o produtor me der 15 minutos, eu convenço ele de fazer. Abre a cabeça, né? Tira todas as amarras do preconceito e vamos fazer conta. Se ele parar para fazer conta, ele não tem como não fazer. Então, assim, o Brasil, nesse mundão tropical aí, nessa condição ótima de clima, não tem por que não investir nesse tipo de tecnologia, né, Márcio? Com certeza. E a gente, outra coisa, a carne que a gente come hoje, Marcos, ela está longe ainda do que pode se considerar como ideal. Só que ela está infinitamente melhor do que há 20 anos atrás. Hoje, se a gente quiser um lancho marmorizado, quiser uma picanha com marmoreio ou com determinada espessura de gordura, a gente acha. Encontra. Antigamente era difícil. Claro que esse produto ele custa um pouco mais, porque ele também é um produto de valor agregado. Valor agregado. Com certeza. Natural. Só que assim, a gente acha. Antigamente não achava tão fácil. Acho que as perspectivas, eu concordo plenamente com você, as perspectivas são muito boas para a pecuária de corte brasileira. Assim, igual você está falando,
vários países se abrindo para a carne brasileira também. Nos últimos anos aí a gente abriu, dezenas de países abriram o mercado para a carne brasileira, e eu estou confiante como você assim que a gente vai crescer muito mais. Então. E eu acho que a proteína que vai estar facilmente disponível quando essa onda de paradeira, de baixa produção de alimento acabar, eu acho que a proteína que vai estar rapidamente disponível é a proteína vermelha. É a carne bovina, entendeu? E ela é a carne brasileira. Claro que não vai ter carne para todo mundo. Já não tem carne para todo mundo, né? O Brasil, acho que é um dos poucos países que tem uma população pobre que come carne vermelha. Isso não acontece na maior parte do mundo, né? Mas, assim, a gente vai ter uma possibilidade de atender os mercados, né, que pagam por um produto de qualidade, um produto sanitariamente adequado, ô Márcio. A nossa carne, a nossa pecuária, Márcio, ela é praticamente livre de antibiótico, livre de... O uso de inseticidas é baixíssimo, é muito pouco. A nossa carne é praticamente orgânica. Praticamente. Mesmo os sistemas de terminação em confinamento, quando usam muito, usam alguns ionóforos, usam alguns complementos, né, nutricionais, mas não usa nada que venha afetar a saúde humana ou que possa carregar qualquer resíduo nesse produto final que venha prejudicar alguém que venha consumir, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo, né? Nossa carne é espetacular, né? O que a gente tem que fazer é produzir mais carne boa, né? Com uma escala maior. Tá ótimo. Queria te agradecer mais uma vez pela live, a gente está finalizando. Te agradecer mais uma vez pela participação aí, é um parceiro muito grande da Compre Rural. E queria deixar aberto aí para quem quiser mais alguns detalhes, né, da IATF, o planejamento genético, para acessar o Instagram da Zebu Fértil, que é @ZebuFértil, e ficar aberto também para outras lives que a gente possa bater mais papos como esse. Então, eu agradeço também você. É muito bom sempre bater um papo sobre trocar ideias, né? Esse bate-papo é sempre muito produtivo, muito construtivo. Agradecer todo mundo que participou, e André Dalmaso, o Eduardo, o Paulo Porto, que está aí dando joinha, as perguntas do Plínio Queiroz, né? Nosso amigão Plínio estava online. Fernando Veloso, Fernando Rubertenck, Maiana, enfim, todo mundo que participou aí, Jéssica, quem mais aqui? O Nilson, o Lucas Faleiros, parceiro do Paraguai, enfim. Pô, agradecer de fato e, assim, vamos deixar essa mensagem de otimismo, não vamos ficar caindo em notícia ruim. Enfim, obrigado por acompanhar a gente. Quiser mais informações, entra no site da Zebu Fértil, zebufertil.com. A Zebu Fértil é uma parceiraça da Genex, né? É uma empresa americana aí que tem produtos excepcionais, ambos do mais alto nível. Até falo, se quer beber da fonte, vem para a Genex, vem para a Zebu Fértil, você vai encontrar o que tem de melhor. Nelore alinhado com a real necessidade do produtor brasileiro, né, do pecuarista aí, que tem seu sistema simples, extensivo. É isso. Obrigado, Evandro. Obrigado a todo mundo e vamos para a próxima. E um ótimo feriado. Amanhã é dia do trabalho. Amanhã é uma data boa, mas ao mesmo tempo comemora o acidente do... Comemora não, né? Não. Na verdade não se comemora. Fica triste, né? Faz o aniversário da morte do Ayrton Senna. Ayrton Senna. É tão importante para o Brasil. O Brasil tão carente de pessoas, né, engajadas como ele, né? e patriotas como ele. Ele era um exemplo. Um exemplo, exatamente. Então, mas tá. é isso. Um abraço. Até mais. Um abraço. Boa noite.